o Espírito Santo e a verdade. Conceito de verdade. Muitos dizem, olha, vá na minha igreja que lá está a verdade. Outros dizem, a minha igreja é a verdade. E a pessoa, induzida por essas palavras, segue esses caminhos. Como ver esse conceito de verdade? É isso que eu quero colocar aqui. Para sairmos do engano. É alta hora dos filhos de Deus aparecerem nessa terra. E a natureza espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque estes vão mostrar para este mundo o que é a verdade. Porque eles têm a verdade. Por isso que diz Paulo, em Romanos 8,19, a natureza espera com grande expectativa. Tem tradução que diz, a natureza geme. Na esperança do aparecimento dos filhos de Deus. Esses não são igrejeiros, denominacionalistas e tradicionalistas. São os filhos de Deus. Agora, como você vai identificar esses filhos de Deus? A Escritura diz, o filho de Deus é aquele dirigido pelo Espírito de Deus. Vou repetir de novo, o filho de Deus é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí está a identificação das Escrituras do Filho de Deus. Eles não são igrejeiros, eles não são denominacionalistas, eles não são tradicionalistas. Eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. E a natureza espera o aparecimento dessas novas criaturas. Jesus falou isso a Nicodemos. Nicodemos tinha uma grande preocupação na sua vida. E a preocupação de Nicodemos era quanto à sua salvação. O que fazer para ser salvo? Nicodemos era um doutor em teologia. Mas todos os conceitos da tradição dos anciãos, tradições dos anciões, que era a igreja que ele seguia, a denominação, a tradição que ele seguia, pertencia ao ramo dos fariseus, não tirava essa inquietação da sua alma, da sua consciência, a minha salvação. Nicodemos estava preocupado com a sua salvação, embora tivesse a certeza que ele estava no lugar certo, porque ele estava no povo de Deus, em Israel. Mas apesar de estar no lugar certo, havia uma indisposição dentro dele, que as doutrinas, os dogmas, os ensinamentos religiosos não satisfaziam a inquietude de seu espírito, a minha salvação. E ninguém, dentre os mestres da sua época, dos seus colegas, conseguiu solucionar para Nicodemos a questão da salvação, a salvação da sua alma. E Nicodemos lidava com esse dilema. Ele queria saber a verdade. A grande preocupação de Nicodemos não era instruções, não era sabedoria, ele queria saber sobre a verdade. E a linha da verdade que ele queria saber aí era a salvação da sua alma. Ele queria saber o que fazer para ser salvo. Ele queria sentir essa convicção dentro dele. Essa era a proposta de Nicodemos. Aí ele sabe de Jesus Cristo, da forma de Jesus Cristo. Um jovem que está lá na periferia,
um homem comum. E ele era um homem que pertencia ao primeiro ranking da sua sociedade. Ele não poderia estar com os pobres, ser visto como um homem comum. Então tinha que elaborar uma estratégia. Elaborou. Foi encontrar Jesus à noite, na penumbra da noite. Assim ninguém desconfiaria de quem era ele. Não seria surpreendido. Desculpe. E vai Nicodemos ter com Jesus Cristo. E Jesus diz para ele: Nicodemos, você quer ser salvo? Não é por esse odre velho que você está. Você não vai encontrar salvação na sua igreja, no seu denominacionalismo, no seu tradicionalismo. Estas instruções ideológicas, estes ensinamentos, essas doutrinas, esses dogmas, vão te passar informação, de acordo com olhares deles. Mas ali você não tem sua salvação. E Nicodemos falou: o que é que eu faço então para eu ser salvo? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Nicodemos viu essa proposta de Jesus Cristo. Que conversa é essa? Eu sou um velho. Porventura eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos não entendeu a proposta de Jesus Cristo. Era um tema novo. Era vinho novo. E vinho novo não cabia em odre velho. Nicodemos tinha na cabeça odre velho, religião, tradição e denominação. E os ensinamentos, os conteúdos dessas religiões, dessas denominações, dessas tradições, aquele conteúdo enchia a sua cabeça de tal maneira que não havia espaço para o novo ensinamento de Jesus Cristo. Nascer de novo. O que é isso? Aí Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. Esta é a grande verdade, Nicodemos. Você que procura a verdade, você tem que nascer da água e do Espírito. Não é de igrejismo, de tradicionalismo, de denominacionalismo. Mas você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus estava mostrando para Nicodemos o caminho da verdade. E o caminho da verdade se traduzia em nascer da água e do Espírito. Isso iria dar um resultado. O resultado seria a nova criatura. Em outras palavras, os filhos de Deus. Aí está a grande verdade. A verdade não está em igrejismo. A verdade não está em tradicionalismo. A verdade não está em denominacionalismo. E Nicodemos guardava essa lição em seu espírito, embora não entendesse nada. Mas Jesus disse a grande verdade. Você que busca a verdade, ela não está nas igrejas, ela não está nas denominações, ela não está nas tradições. Estas coisas são criações humanas, com bons propósitos. Mas, como disse alguém, o inferno está cheio, abarrotado de pessoas com bons propósitos. Mas a verdade está nesses dois lugares, palavra e espírito. Se você tirar a palavra de Deus desse mundo, nós perderemos a visão do plano de Deus aqui na terra. Se nós tirarmos o Espírito Santo desse mundo, nós não saberemos interpretar as Escrituras Sagradas. E cada um vai se interpretar do seu jeito. E vai surgir o quê? Religião, igrejismo, denominação,
denominacionalismo, cada um interpretando as escrituras do seu jeito. Isto é, erguendo torres, mantos, organizações, instituições, e lutando com unhas e dentes para preservar estas instituições. E para isso criando doutores, mestres, pastores, sacerdotes, mentores. Mas a verdade não está aí. Jesus disse a Nicodemos onde está a verdade, nas Escrituras e no Espírito Santo. Aí está a nossa fonte da verdade. Você quer saber a verdade? É o Espírito Santo. Jesus disse, ele é o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Que verdade? Eu sou a verdade, disse Jesus Cristo. Ele vai tomar do que é mim e vai dar para vocês. Isto é, ele vai tomar das Escrituras Sagradas e vai atualizá-la para nós em cada geração e para o nosso presente século. O Espírito Santo atualiza, ele dá a direção. Por isso que ele vai guiar-nos em toda a verdade. Ele vai fazer brilhar as Escrituras Sagradas com sentido correto. Aí estaremos na verdade. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E a natureza espera com ardente expectativa a revelação, o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que aprenderam a ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Apocalipse diz, os filhos de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz Apocalipse. E quem são as igrejas? Paulo diz, não sabeis vós que vós sois o templo, a igreja, a morada do Espírito Santo? O quê? Nós somos o quê? A igreja, o templo, a morada do Espírito Santo. Nós viramos o lugar da habitação de Deus. Veja, o lugar que Deus nos colocou, numa plataforma onde ele vem e habita dentro de nós. Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, eu e meu Pai viremos fazer morada. Você acredita nisso? Se a minha palavra estiver em vós, eu e meu Pai viremos fazer morada em vocês. Viramos o que então? A morada de Deus. O templo de Deus. O templo verdadeiro. Aí está o templo verdadeiro. A igreja verdadeira. Eu e você, morada de Deus. E nós agora aprendemos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Diz a nós, eu e você. Então seremos dirigidos pelo Espírito Santo. E quando nós aprendemos essa lição e aprendemos a ser dirigidos pelo Espírito de Deus, nós seremos então os filhos de Deus. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Não é por denominação, por igrejismo, por tradicionalismo. Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. E a natureza espera pelo aparecimento dos filhos de Deus, dos homens que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu e você. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Esta é a época do aparecimento dos filhos de Deus. Eu e você. E a natureza espera por isso. Não seremos mais dirigidos por igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismos, construções, edificações de homens, instituições humanas, feitas por homens, grupos de homens que lutam unhas e dentes para manter as suas instituições, das quais vivem e recebem soldo, e querem mantê-las. E vão fazer de tudo para mantê-las. Mas os filhos de Deus não são mantidos por essas instituições. Os filhos de Deus são mantidos pelo quê? Pela água e pelo Espírito. Pela leitura das Escrituras, meditação das Escrituras e direção do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus.
E a natureza aguarda com ansiosidade, com grande expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. O nosso aparecimento, o meu e o seu. É uma boa nova, não é?